Vamos continuar então, parte 2 do nosso vídeo, preenchendo o DS-160, o formulário principal de solicitação do seu visto americano, certo? Estamos na fase aqui agora que nós vamos preencher os seus dados pessoais, né, dos familiares, tá bom? Comece aqui com o nome completo do seu pai. Eu vou colocar aqui só a letra A, só para ele deixar eu seguir. Porque caso eu deixe em branco, ele não deixa eu concluir. Foi isso que aconteceu até no último vídeo, né? Esse símbolozinho vermelho aqui significa que é uma pergunta obrigatória. Um outro detalhe também, você vai ver que quando eu editar aqui em cima ele aparece salvando. Por isso que eu falei para você fazer isso logado, porque se você fechar, se você sair, esse rascunho nessa página estará salvo, tá bom? Data de nascimento do seu pai, você coloca aqui o ano, dia, mês e ano que nasceu. Se ele está nos Estados Unidos, sim ou não. Caso você marque sim, você vai dizer qual é a situação dele nos Estados Unidos. Nome completo da sua mãe, a data de nascimento da sua mãe. Se a sua mãe está nos Estados Unidos, sim ou não. Caso marque sim, diga qual é a situação dela nos Estados Unidos. Se você tem algum parente imediato morando nos Estados Unidos, se o seu cônjuge, se os seus irmãos ou seus filhos, né? Veja que essa pergunta é diferente daquela primeira do formulário, né? O formulário era de maneira aleatória. Aqui ele é mais incisivo. Se for alguém direto mesmo, se está lá nos Estados Unidos, você precisa dizer quem é e como é que essa pessoa está lá e todos os dados dela, tá bom? Caso não, você marca não e pula para as próximas. Além desse parente direto, se você tem algum outro parente nos Estados Unidos. E aí, lembra que a gente conversou sobre isso no primeiro formulário. Se você não entendeu isso aqui, volte no primeiro formulário, que é muito importante você preencher isso da maneira correta. Deu um errozinho aqui no salvamento, mas não tem problema. Veja que ele já voltou da página inicial, tá vendo? Eu não perdi nada. Deu um erro ali no sistema, mas no formulário, mas eu não perdi nada porque eu estou logado. Se eu não estivesse logado aqui, eu teria perdido tudo e teria que fazer tudo novamente. Então, cheguei aqui nos dados da família, tá bom? Nome completo da mãe, nome, ano de nascimento da mãe, se ela está nos Estados Unidos ou não, se você tem algum parente, algum outro parente. E aqui a gente entra na sua família, né, direta aqui. Qual o nome completo do seu cônjuge atual? Caso você seja separado, divorciado ou viúvo, mas atualmente está casado com outra pessoa ou em uma união estável com ou sem contrato, forneça os dados do seu companheiro atual, tá bom? Então você vai preencher aqui o dado, nome completo, tá? Completo o nome da pessoa, por favor. Data de nascimento do seu cônjuge atual, cidade de nascimento do seu cônjuge atual, cidade e estado, tá? A nacionalidade, brasileiro, brasileira, americano, enfim. O endereço, se mora junto com você, se é outro, coloca o endereço completo, tá bom? Nome completo do ex. Esse aqui dá uma confusão, dependendo da situação. Pode gerar uma briga aqui, mas é muito importante, tá bom? Se você está separado, divorciado, viúva, você precisa fornecer os dados do seu cônjuge anterior, certo? E aí você vai colocar aqui o nome completo, a data de nascimento, sem ciúmes, por favor, tá? Não quero causar problemas. Qualquer coisa preenche longe, tô brincando, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Nacionalidade, a data do casamento, tá? Você vai colocar aqui a data do casamento. Aqui. A data da separação ou do divórcio também tem que colocar, tá bom? País do casamento terminou, a data que foi averbada, o país que foi averbado o divórcio, né? Porque na hora pode ser solicitado lá o comprovante de divórcio. E, se você souber, informar o endereço completo do ex. Coloca ex aqui, né? Bom, vamos para a próxima. Isso aqui é sobre trabalho e estudo, certo? Tudo que envolve a sua ocupação atual, você vai colocar aqui. O que você faz da vida, dono de empresa, é funcionário público, você marca aqui aquela que mais se encaixa na sua situação atual. Nome da sua empresa ou nome da sua escola, caso você tenha marcado estudante. O endereço completo da sua empresa ou da sua escola, o telefone da sua empresa ou da sua escola. A data que você começou nesse emprego ou na sua escola, tá bom?
a remuneração média mensal. Lembra que no primeiro formulário nós tínhamos lá a remuneração comprovada, né, e a sem comprovação de renda, tá bom? Aqui você vai colocar a soma das duas, certo? Você vai somar as duas e vai colocar aqui. Você colocou 5,5, você coloca 10. Se for mais, você coloca mais. Não tem nenhum problema, tá? O importante é que ela seja quanto você ganha por mês, qual é a sua retirada por mês, independente de onde venha. Lembrando que na entrevista, vou falar isso no próximo vídeo, pode ser solicitado esses documentos comprovando que você de fato tem esse dinheiro, né? Todo mês, tá bom? E aqui você descreve, né? Se você é empresário, você descreve aqui o seu ramo e suas atividades. Se você é estudante, você descreve aqui qual curso você faz. Bom, bem objetivo. E em português. Próxima pergunta. Informe os 2 últimos locais de trabalho anteriores ao atual. E se você é estudante, você pula tudo isso aqui. Mas se você já teve algum trabalho diferente nos últimos 5 anos, né? Somente se nos últimos 5 anos você trabalhou em outro lugar, você deve preencher. André, nos últimos 5 anos eu trabalhei em 10 empresas. Vamos pegar as 2 últimas ou aqui as 2 que você ficou mais tempo, tá bom? Podemos considerar assim. Pega as 2 que você ficou mais tempo e aí você preenche aqui. Tudo completinho. Endereço, telefone, dia que começou, último cargo, o nome do seu chefe na época, o dia que você saiu, o que você fazia. E aí a segunda empresa, né? A outra empresa que você trabalhou, endereço, telefone, dia que entrou, quem era o seu chefe, dia que você saiu e o que você fazia. Esse eu consigo pular porque não é obrigatório, tá? Então, como não é uma pergunta obrigatória, se eu deixar em branco, não tem problema, eu consigo avançar, tá bom? Lembrando que você só pode deixar em branco se de fato você não teve outros 2 empregos nos últimos 5 anos. Informação acadêmica, se você fez faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai preencher aqui todos os dados. O nome da instituição, o curso, o endereço, o dia que começou. O dia de término pode ser a previsão do término, né? Ah, vou terminar ano que vem. Coloque aqui 10 de dezembro de 2024, tá bom? E aí, poxa, eu estou além da faculdade, tenho uma pós-graduação. Você vai preencher aqui essas 2, tudo completinho e tudo mais. E por fim, idiomas que você sabe falar é obrigatório. Se você fala só português, coloca só português. Se você também fala inglês, coloque que você fala inglês. André, eu não falo inglês. Tem problema ir para os Estados Unidos sem falar inglês? Nenhum. Você é turista, você não é obrigado a falar inglês. Se você estivesse aplicando para um visto de trabalho, por exemplo, seria obrigado você falar inglês, né? Mas não é o seu caso, tá bom? Essa penúltima página aqui, ou a última página, são perguntas que elas parecem, como eu posso dizer assim, você vai entender, mas são perguntas um pouco capciosas, talvez eu possa definir assim. Aparentemente não tem nada a ver esse tipo de pergunta. Você pertence a um clã ou uma tribo? A resposta é não. Mas eu quero lhe dar um exemplo aqui de uma pergunta que você vai entender um pouco sobre o que se refere a essas perguntas criminais e de segurança, tá? Por exemplo, tem uma pergunta aqui, olha só. Você cometeu ou conspirou para cometer tráfico humano dentro ou fora dos Estados Unidos? Eu, de fato, espero que não, tá? Se a resposta for sim, você fecha esse formulário e se explique na delegacia mais próxima, né? Mas eu creio que não. Por que eles fazem essas perguntas? Obviamente, para você ter a oportunidade de falar a verdade, que você nunca cometeu esse tipo de crime, nunca conspirou contra isso. Porém, lá na entrevista, eles podem lhe perguntar: Fulano, você cometeu algum crime de tráfico humano fora dos Estados Unidos? Se você se assustar com essa pergunta, ele vai achar estranho. Porque você preencheu o formulário, você sabe que eles perguntam isso. Tá? Então, é importante que você leiam essas perguntas, por mais que elas pareçam às vezes absurdas, né? Você pretende ir para os Estados Unidos para exercer a prostituição ou se envolveu com prostituição nos últimos 10 anos? Você deve ler, você deve responder, porque lá no dia da entrevista ele pode perguntar só por perguntar mesmo. Então você deve, com firmeza, naturalidade e segurança, dizer não. Ok? Então vamos voltar aqui. São perguntas, informações médicas, criminais e de segurança, tá bom? Você viajou para outros países nos últimos 5 anos? Se você não viajou, marque não. Se você viajou, marque sim. Coloque para onde você foi
e o ano que você viajou, tá bom? De preferência, se possível, se lembrar, coloque o dia, mês e ano, aquele esquema, né? 7 dias, né? Depois eu fui para Argentina, dia tal, Argentina, bote lá, 2 de fevereiro de 2022 e fiquei 10 dias, tá bom? E aí você vai preenchendo aqui de acordo com aquilo que você pegou de carimbo no seu passaporte. Você pertence, contribui ou trabalha para uma ONG ou de caridade? Não. André, eu faço doação de cesta básica. Tudo bem, mas você não é membro de uma ONG, membro ativo de uma ONG. Então a resposta é não. Você possui treinamento especializado em armas de fogo, explosivos, armas nucleares, biológicas ou em experiências químicas? Não. Caso responda sim, obviamente vai ser porque você prestou algum serviço militar e aí você se especializou em armas de fogo, tá bom? Se não, é não, certo? E aí, se você for militar, prestou serviço militar, você vai marcar a opção sim e ele vai perguntar aqui todas as suas informações enquanto militar. Caso seja não, é só pular, porque só é obrigatório se você preencheu que sim, tá bom? Você já serviu, foi membro ou esteve envolvido com uma unidade paramilitar, vigilante, grupo rebelde, grupo de guerrilha? Eu espero que não. Se sim, feche essa página agora. Você tem alguma doença contagiosa de importância para a saúde pública? Acredito que você vai marcar não. Você tem algum distúrbio mental ou físico que represente ou possa representar? Também não. Todas as perguntas vão nesse ritmo e aí você vai ler elas, tá? Acredito que preferencialmente será não. E se por acaso, enfim, não passe sem ler. Você precisa ler. Como eu falei, lá você vai ter, pode ser perguntado sobre isso e é importante que você saiba que isso pode ser perguntado. Enfim, você tem que estar familiarizado com esse tipo de pergunta, certo? Aqui também sobre tráfico humano, sobre pessoa que quer cometer crime nos Estados Unidos. Se você trabalha com sabotagem e tudo mais, também não. Você pretende ser terrorista? Espero que não. Você prestou assistência financeira ou apoio terrorista? Não. Enfim, você vai avançando aqui no ritmo do não e até chegar na última página sobre tortura, atos políticos. Tudo isso ele pergunta lá no formulário em inglês, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nessas respostas. E, poxa, André, não era só você marcar tudo não? Deu aquele rinho de novo. Não era só você marcar tudo não? Você pode, né, perguntar, poxa, André, não era só marcar tudo não? Deixa eu voltar aqui que eu saí tudo agora, né? Aqui. Talvez sim, mas como eu falei, você precisa ter esse entendimento sobre essas perguntas, saber que elas existem, saber que elas podem ser feitas a você, tá? Por isso que a gente faz questão de colocar aqui para que você leia. Já ouvi casos, não tive casos, mas eu já ouvi casos de pessoas que chegaram lá e não entenderam muito o porquê dessas perguntas, fizeram uma cara meio estranha, ficaram até com medo, né? De sei lá, de estarem sendo investigados, algo do tipo. Mas quem não deve, não teme. Vou marcar tudo não de novo, que ele não salvou aqui. Certo, então. E chegamos na última página depois da série de não, que é você confirmando sobre as informações. Declaro estar ciente que a Porto Exclusivo não tem nenhuma responsabilidade sobre os prazos determinados pela embaixada, nem pelo deferimento ou indeferimento do visto solicitado, nem por atraso ou qualquer problema que ocorra na devolução do processo, nem pela compra antecipada, lembra que eu falei para não comprar viagem ou pacote, sendo que sua responsabilidade como guardiã da documentação em seu poder cessa após a liberação do processo pelo consulado, ok? Onde o recorrente determina o endereço em que o passaporte será devolvido pela entrega premium. Então nós vamos receber o seu passaporte. Na verdade, a gente nem recebe seu passaporte, só em caso de renovação, né? Mas se for novo visto, o seu passaporte fica com você para você levar no dia lá e a embaixada fica responsável e eles mandam de volta. Perfeito, é isso aí, DS 160 preenchido, clicou em enviar, vai chegar na nossa base de dados, lembrando que se você estiver solicitando 2, 3, 4 pessoas, você vai ter que preencher 2, 3, 4 vezes. Combinado? Qualquer dúvida, estamos à disposição e partiu Estados Unidos com o seu DS preenchido. Um abraço.